A ex-deputada federal, ex-candidata à vice-presidência da República e jornalista Manuela Dávila esteve em Maceió neste domingo para uma palestra na 9ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas, onde foi recebida por centenas de pessoas e aproveitou para falar também sobre seus livros. Na ocasião, Manuela concedeu uma entrevista coletiva à imprensa. Fiquei extremamente feliz com o sucesso do evento, com a multidão de pessoas que frequentaram as atividades. Acho que essa é uma belíssima resposta ao momento que o Brasil vive, pessoas frequentando espaços públicos, um espaço em que os livros são a estrela ou as estrelas principais, uma resposta ao tempo de restrição às manifestações artísticas e culturais, uma resposta ao tempo em que nós vivemos, em que pouco se acredita na liberdade, em que o ódio é talvez a principal manifestação da política. Fico muito feliz de vir nesse momento da minha vida em que eu lanço 2 livros, na verdade, né? Estou lançando aqui em Alagoas Revolução Laura, mas também estou lançando nacionalmente o meu 2º livro, que é Porque Lutamos, um livro sobre amor e liberdade. Então, venho a Maceió lançar os 2 livros. Esse encontro com vocês é um encontro também de celebração de um ano em que eu decidi dedicar a minha militância, ou construir uma militância de múltiplas maneiras. Eu, no início do ano, ou no final do ano passado, depois das eleições, criei um instituto com outros militantes para o combate às fake news e redes de ódio, e simultaneamente a isso escrevi um livro em que eu escrevi algumas das experiências que tive durante o período eleitoral junto à minha filha Laura, um pouco da vivência, a vida pública e ser mulher e a maternidade, e depois, desafiada para escrever sobre feminismo, decidi escrever um livro para mulheres que estão chegando no feminismo, não um livro teórico sobre feminismo, mas um livro que tenta explicar para as pessoas que não são feministas ou que estão chegando nesse movimento quais as razões que fazem com que nós, mulheres feministas, lutemos, né? Por isso que o livro se chama Porque Lutamos, um livro sobre amor e liberdade. Na coletiva de imprensa, Manuela Dávila falou sobre a liberdade de Lula. Inclusive, falou sobre uma possível visita do ex-presidente do Brasil à posse do novo presidente da Argentina. Nada acreditar em coincidência, mas eu fiquei bastante feliz de ter um roteiro que é Maceió, Salvador, Recife, João Pessoa e Natal. No dia seguinte, a liberdade do presidente Lula, viu? Eu achei uma homenagem dos deuses a mim estar no Nordeste do Lula para festejar sua liberdade junto com o povo nordestino. Eu, na semana que vem, na sexta-feira, vou ao Congresso Nacional do PT. Acho que vai ser um ponto de partida das mobilizações do presidente Lula, e imagino que dali ele deva organizar as suas caravanas. Sei que ele deve participar da posse do presidente argentino, que foi convidado. Imagino que ele aceite esse convite. É um momento importante para a esquerda e para os democratas da América Latina e do mundo. Então, eu imagino que esses sejam 2 momentos importantes da agenda dele. Isso não são afirmações do que eu sei, né? São especulações que eu faço do que ouvi dizer, já que eu não conversei nem com ele, nem com nenhum dirigente do PT sobre a sua agenda. A ex-deputada federal também comentou sobre a impunidade no país, citando o caso Marielle Franco. Eu tenho uma grande preocupação com a impunidade. Então, eu tenho preocupação com a impunidade de um juiz que arma determinadas situações e que é um empregado do povo e que não é preso ou que não responde ao processo. Eu tenho muita preocupação com alguém que é um promotor de justiça e que, portanto, tem obrigação e que é um empregado de todo mundo e que, mais do que um empregado qualquer, do que um funcionário público, pode fazer qualquer coisa com qualquer um de nós, porque ele é o Estado nos controlando. Um professor não, é um funcionário de todo mundo, mas ele não tem o poder de nos fiscalizar, de dizer quem está certo e quem está errado na sociedade, e que não é nunca punido. Nenhum promotor nunca é punido quando erra.
Então, quem tem preocupação com a impunidade, porque me parece que é isso que motiva essa pressa da fiscalização que leva com que a Comissão de Constituição e Justiça na segunda-feira já vai votar a segunda instância, tem que estar desesperado para que sejam punidos aqueles que nunca são punidos no Brasil. Então, por exemplo, ninguém está preocupado com a família da Marielle Franco? Vamos lá, estão preocupados com impunidade? Tem uma parlamentar negra que foi executada dia 14 de março do ano da graça de 2018, tem uma mãe de uma parlamentar que foi executada, tem a filha de uma parlamentar que foi executada, tem a companheira de uma parlamentar que foi executada. O mundo inteiro quer saber quem matou, tem indícios que levam vinculação de vizinho e outro vizinho, e porteiro, e amigos do presidente da República, e o Brasil precisa saber quem fez. Acho que essa é uma das urgências do Brasil relacionadas à impunidade. A ex-deputada federal também falou sobre a situação da esquerda brasileira, a situação trabalhista no Brasil e sobre fake news. Olha, em todo que é lugar que eu vou está cheio de gente sempre. Eu até fui para o segundo turno presidencial, mesmo com um monte de fake news contra mim, me chamavam de poste do poste, diziam que o meu candidato que tinha sido prefeito da maior cidade da América do Sul era um poste, sendo que o outro ficou lá há 26 anos, nunca aprovou um projeto de lei, mal sabe falar, e se tornou presidente da República. Ele nunca chamaram ele de poste, talvez porque poste consiga ter luz, né? Poste tem luz. Então, assim, eu acho que a gente tem dificuldades, que a gente tem que conseguir refletir sobre as condições da nossa unidade. Acho que a gente tem que conseguir atualizar um programa de futuro para o Brasil. Acho que a sociedade se mobiliza a partir da perspectiva de futuro, e a crise do capitalismo é muito grave, é uma crise muito severa. O tema do emprego é um tema muito sério, a precarização do mundo do trabalho é muito grave. A gente vive um tempo em que trabalhar já não representa mais dignidade para o povo trabalhador. Hoje as pessoas estão trabalhando, elas não têm dignidade. Elas trabalham, e elas não alcançam a dignidade com o trabalho. Então a gente tem muitos desafios, porque a crise é muito grande. Então o mundo vive uma situação muito dramática. Não é a esquerda que vive essa situação só no Brasil, é o mundo que vive uma situação. Mas eu acho que nós temos conseguido, mesmo diante da prisão do maior dos nossos líderes, acho que nós temos conseguido nos sair muito bem. Eu, pelo menos, vi uma campanha em que o nosso grau de mobilização foi bastante grande. Eu acho que a gente vive um belo momento de reconstrução de um campo político que foi derrotado na eleição presidencial, mas que conseguiu ir para o segundo turno, quase vencer as eleições, mesmo diante de uma ofensiva gigantesca. Não é pouca coisa que o Steve Bannon faz, não é pouca coisa o que significam as ferramentas de Big Data. O dia que a sociedade brasileira entender o que significa mineração de dados e fake news, talvez vocês todos se escandalizem. Nós não estamos falando sobre boatos, nós estamos falando sobre mentiras direcionadas sempre para as pessoas certas. Nós estamos falando sobre pessoas que sabem o que vocês pensam. Nós estamos falando sobre informações que tem dentro dos celulares de vocês, que falam o que vocês fizeram na semana passada, no ano passado, que nem vocês sabem que tem dentro do celular de vocês. Nós estamos falando sobre coisas que vocês ficariam anos nas sessões de terapia descobrindo sobre o comportamento de vocês, e que os bancos de dados de disparos das fake news já sabem. Nós estamos falando sobre campanhas que dispõem de muitas informações. Manuela também aproveitou a oportunidade para comentar sobre as expectativas das eleições para o ano de 2020. Eu acho que é muito cedo para a gente falar em candidaturas, porque nós estamos em 2019, né? Eu espero que nós consigamos construir candidaturas unificadas e candidaturas viáveis para as prefeituras municipais no ano que vem. Nós nunca conseguimos vencer a presidência da República sem vencermos muitas prefeituras na eleição anterior. As pessoas vivem nas cidades, as pessoas não vivem na abstração jurídica do país. O desmonte do SUS, ele acontece na federação, mas ele é sentido nas cidades. Quando o Mais Médicos acabou, aquela demagogia do presidente Bolsonaro, aquela discurseira ideológica feita por Bolsonaro com relação a Cuba,
aquela ideologização da saúde feita por Bolsonaro, ele acabou em Brasília, mas as pessoas deixaram de ter médico nos postos de saúde das comunidades mais remotas dos municípios. Então, a nossa condição de construção de alternativas com a sociedade para enfrentar esse caos social se dá nos municípios. E se dá nos municípios, a construção de esperança também se dá nos municípios. Para mim, a reafirmação de que há esperança é municipal. Violência contra o público LGBT também foi tema de discussão durante a entrevista coletiva. Primeiro que eu, sempre que falam do Jean, para mim é a maior prova que tem uma parte da nossa turma que não entendeu nada, absolutamente nada, inclusive sobre fake news. Por quê? Porque as pessoas não têm a menor ideia do que é a nossa vida, né? E no caso concreto do Jean, existe dois elementos que se cruzam, que é o fato dele viver no Rio de Janeiro, que tem o escritório do crime, que executou a Marielle, ou seja, ele não vive no Rio Grande do Sul, né, que não tem o escritório do crime, que tem uma certa institucionalidade. E existe algo que se debate muito pouco, que é a solidão dos gays. Né? Eu tenho uma família, eu chego em casa, eu sou agredida, minha filha é agredida, eu chego em casa e eu tenho um ambiente que me salva. No Revolução Laura eu falo, ora, minha filha me salvou, não é uma frase metafórica, é uma frase literal, embora o Eduardo Bolsonaro não saiba o que é literal, ela é uma frase no sentido do dicionário, certo? Ela me salvou a minha saúde mental, porque a pessoa sai na rua e dizem horrores para a pessoa. Eu chegava na minha casa, eu era obrigada a me conectar com uma criança de 2 anos que queria que eu assistisse Macha, para conseguir atender demandas de uma criança de 2 anos, e aquilo salvou a minha saúde mental. A gente é político, gente. Eu saio na rua, vocês querem me abraçar. Eu não sei qual de vocês tem uma faca na mão, certo? O Jean decidiu sair do Brasil no dia que um de vocês chegou perto dele rindo e deu um tapa. As pessoas bateram na minha filha quando ela tinha 45 dias a primeira vez. A minha filha olhou um dia para mim e falou: eu só quero saber se eles odeiam a minha gatinha também. Com 13 anos de idade. Como que a pessoa sobrevive a isso num lugar que tem um grupo organizado para matar? Certo? Sendo gay. A violência contra os gays nesse país é organizada pelo presidente da República. Então, acho que as pessoas não têm noção de como é o esquema da violência política organizada nesse país pelo presidente da República. A gente tem uma espécie de tipo ideal weberiano de ditadura militar. Então, o dia que tiver um golpe, que for exército, que tiver DOPS, aí tem violência. Se for assim, um te bate na rua, um te dá um tapa, um te mostra a arma, aí não tem violência. Não entenderam ainda qual é o papel das fake news na construção do fascismo. Não entenderam ainda como que funciona a desumanização que a Hannah Arendt escreveu. Transforma todo mundo num alvo a ser exterminado. É por isso que as fake news são tão importantes. É por isso que eu dedico a minha vida a combater as fake news. As pessoas acham que as fake news são uma parte do que aconteceu. Elas estruturam o que aconteceu. Elas estruturam o que aconteceu, gente. É por isso que as pessoas votaram desesperadas no monstro do Bolsonaro.